Olá, investidor, seja muito bem-vindo a mais um Visão Técnica, o seu programa semanal de análise técnica aqui da Infomoney TV. Eu sou Thiago Salomão e hoje quem vai fazer essa análise pré-carnaval é Danilo Zanini, analista da XP Investimentos. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado, Salomão. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. E vamos lá, lembrando que semana que vem, quarta-feira, a Bolsa volta 1h da tarde. Hein? Só 1h da tarde, ou seja, quem curtir bastante o carnaval vai ter um tempinho a mais de ressaca na quarta-feira, mas a gente já dá o alerta que segunda e terça vai rolar pregão em Wall Street e na quarta a gente vai abrir depois de Wall Street, né? O que não tem acontecido nos últimos dias. Então é bom chegar preparado na quarta-feira. Hoje o Danilo vai dar um belo direcionamento do que vai acontecer para vocês chegarem bem na quarta-feira. Antes de tudo, primeiramente, já deixo aqui o aviso que no final do programa a gente vai dar um recado do André Moraes, da XP Investimentos. Tem um recado bem legal sobre o André e também dedicar esse programa especial ao Pedro Engler, famoso bruxo. Grande Pedro, um abraço para você, feliz aniversário e muito sucesso, muitas felicidades e muitos anos de vida. Bom, passando todas essas comemorações e celebrações, a gente vai ter o carnaval, mas primeiro, Danilo, fiquei sabendo que você está com um canal agora no YouTube, que você está postando fechamentos de mercado. Conta um pouquinho aí para quem quiser seguir você no YouTube. Isso é um projeto que eu fiz há 2 semanas atrás, Salomão, na qual o objetivo desse canal é totalmente educacional. Então, diariamente eu posto os vídeos que chama fechamento técnico. Se puder colocar na tela, eu vou explicar aqui para o pessoal como está estruturado. Tá? Então é só me procurar como Danilo Zanini no YouTube, tá? Sou da Arena do Investidor, da equipe da análise da XP. Então, diariamente eu tenho aqui o fechamento técnico, só vim aqui em playlist, tá? Eu posto os vídeos diários e toda sexta-feira eu posto o fechamento técnico semanal. Então é justamente para mostrar fins educacionais, como que eu vejo o mercado, eu posto todos os resultados das minhas operações. Sempre eu faço análise do Ibov, do dólar e do Dow Jones, e aí aleatoriamente, aproximadamente uns 14 ativos por dia a gente olha que chama a nossa atenção. Então esse daí é o canal e posteriormente eu vou incluir vídeos explicando o que é um dólar, o que é um índice, enfim, para ajudar o pessoal no Então hoje dia a dia. Acabou aqui o Visão Técnica, você já vai subir lá para o 11º. Vou. Legal, muito bom. O fechamento técnico semanal do dia 5. Bom, então vamos para o Visão Técnica agora, vamos já dar uma olhada no Ibovespa, que para quem esperava uma semana talvez de correção, depois da forte alta que veio na semana passada, o Ibovespa até que andou bem, né? Hoje, essa sexta-feira, a gente está fechando praticamente em queda, né? Quase na mínima do dia, mas ainda assim na semana, a gente teve uma semana positiva, né, Danilo? É isso aí, Salomão. Essa queda do Ibovespa, na realidade de janeiro, foi uma queda bem expressiva e esse é um patamar muito importante de suporte e graficamente mostrando a gente tem um nível que seguraria o preço na semana passada e nessa semana. Vou começar aqui fazendo a análise do Ibovespa então para vocês. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de colocar o gráfico anual do Ibov, tá? O gráfico anual do Ibov, a gente teve aqui o fechamento do ano de 2008, que foi justamente o fechamento da crise dos Estados Unidos. Então percebam que o mercado ele veio tocar nesse patamar e foi justamente nesse patamar que ele se segurou. Depois aqui de 4 anos, esse é o 4º ano consecutivo de queda, né? Então 3 anos consecutivos de queda, o mercado tinha um parâmetro para poder se segurar. Logicamente que ainda a gente não chegou no mínimo que foi estabelecido aqui na casa de 29 mil pontos, porém é uma região de suporte muito importante. Indo para o gráfico diário, tá? O gráfico diário, o que esse ativo me configura? O Ibovespa. Ele formou aqui uma movimentação importante que é um pivô de alta, tá? Porém, eu estou um pouco cético com essa movimentação do pivô de alta. Eu até comentei ontem no fechamento técnico que eu fiz e gravei lá no nosso canal, que o Ibovespa ele deixou uma sombra superior, o que me incomodou. Tá? O que me incomodou, o preço ainda já trabalha acima da minha média, está em um processo de pivô de alta, porém para que esse pivô seja confirmado, teria que ter o rompimento da região de 41.460. Não rompeu, e hoje o Ibovespa queda de 0,56. Então assim, é uma possível movimentação positiva? Sim, é uma possível movimentação positiva, porém, se o mercado ele se segurar aqui na quarta-feira, lembrando que a gente vai ter o reflexo de todas as bolsas, se o mercado não ter força para romper na quarta-feira o 41.500 pontos, ele pode voltar até numa direção um pouco mais acentuada de queda, tá? Então assim, Danilo, o mercado vai despencar? Eu acho que o mercado está num cenário que a gente teve a volta da recessão do Congresso agora na segunda-feira, a gente já teve aí
alguns conflitos ali, o governo atual não conseguindo aprovar novas medidas para aumentar impostos e tudo mais. Então, assim, a gente está num cenário de incertezas e agora vai vir à tona. Então, assim, eu acredito que é muito loteria que eu vou falar, o Ibov vai para cima ou vai para baixo na semana que vem. Eu acredito que a gente vai ter um gap na quarta-feira, seja ele gap de alta ou gap de baixo. Eu esperaria que era um gap de alta, porque quando a bolsa sobe, os investidores ficam mais propensos a investirem e se arriscarem mais. Eu gostaria de ver bolsa para cima, mas a sombra que deixou ontem e o candle de hoje me sugere um certo nível de indefinição. Há uma possibilidade que eu não posso descartar do índice Bovespa, tá? Dele trabalhar numa movimentação que eu posso fazer o seguinte, eu trabalharia aqui novamente numa sinalização de uma certa indefinição do movimento. Ele não vai ter nem tendência nem para cima e nem para baixo, que foi justamente o que aconteceu aqui nesse cenário. Até ia comentar, Danilo, que o fundo que a gente fez em janeiro, querendo ou não, embora não tenha sido dias consecutivos, como a gente viu hoje e ontem, mas querendo ou não, foram duas velas com uma sombra bem forte para baixo e ele se distanciando da mínima, né? Exato. Nesses dois últimos pregões a gente viu isso, a bolsa bateu uma máxima e recuou e hoje também bateu uma máxima e recuou, ou seja, já está mostrando um cansaço dos compradores. Exatamente. E uma volta dos vendedores, né? Bem observado esse seu ponto, Salomão. Então a gente consegue ver que dois pavis aqui, pessoal, para quem não interpretando o que o Salomão está falando, dois pavis tocou e foi, deu aquela forte movimentação de alta. Mas olha aqui, no dia seguinte que todo mundo ficou achando, o Ibovespa subiu em 4 dias aqui subiu 8%. Num único pregão ele devolveu quase tudo. E foi o pior pregão, uma maior queda diária desde 2011. 2011, né? Então foi uma paulada, então foi muito forte. Então assim, para onde o mercado vai explodir? Eu acho que quem falar que o mercado vai subir ou vai descer, eu acho que é 50%. Então pode acertar ou pode errar. É o flip a coin, né? Exatamente. Quase. Então assim, da maneira que está estruturado, a sombra de ontem já me incomodou e o candle formado hoje me incomodou. Hoje a gente teve bastante volatilidade. O que corrobora com tudo isso? Posso já entrar no dólar para poder para complementar? O gráfico diário do dólar futuro me demonstra o quê? Esse movimento falso, tá? Para quem também acompanhou o que eu estava falando há alguns dias atrás, o dólar fez uma movimentação interessante, que foi o quê? Lembram que o Banco Central, no dia 24 de setembro, ele atuou no dólar, que foi justamente quando o dólar chegou a trabalhar com 2% de alta nesse dia e fechou com 5,8% de queda. Quase o dólar parou de funcionar no dia, atingindo seu limite de baixo, que são 6%. O dólar futuro, ele ficou batendo cabeça nessa região de resistência que era 4.100 pontos. Um toque, 2 toques, 3 toques. Rompeu. Todo mundo achou que o dólar ia explodir, ia voltar para 4.300, 4.500 pontos. E eu até mencionei, cuidado, o dólar está me fazendo 2 candles de indefinição. Ele não está rompendo de uma maneira convicta. Tá? Ou seja, ele me deixou sombra superior e inferior, sombra inferior e superior. Isso aqui não me demonstra a convicção do movimento de alta. E eu falei, então, se esse cenário não conseguir ir de uma vez, o dólar pode voltar numa intensidade mais forte na queda. E foi justamente o que o dólar aconteceu. Se eu complementar aqui um último estudo, o que eu vejo aqui do dólar, vou colocar uma banda de Bollinger rapidamente. O dólar me fechou aqui ontem um martelo, que nada mais é do que um candle de reversão, fechando uma região de gap na casa de 3.900, testando o fundo anterior e fazendo um martelo totalmente fora das bandas. Significa que em relação ao seu preço médio, ele está muito fora. Então hoje eu esperava um dia positivo para o mercado, eu não iria atuar na venda, foi um pouco mais cadenciado, mas tudo bem, fechou em alta, tá? Então da maneira que tá, o que o dólar pode fazer? Ele pode ter um leve movimentação de repique em busca da minha média, ou passar aqui de fato por um período lateralizado, configurando aqui um master, uma bandeira e depois ter uma movimentação de queda um pouco mais intensa. Isso corrobora o quê? Se o dólar deu repique para cima, consequentemente a bolsa pode voltar aqui e ter uma movimentaçãozinha para baixo, tá certo? Então assim, eu vejo que o cenário externo, todas essas movimentações que a gente tem lá fora vai impactar muito o nosso mercado. Eu acredito sim que o nosso mercado deve abrir em gap. Acredito que um gap de 2 a 3% deve abrir. Tá? Isso que eu acho muito ruim. Eu gosto que o mercado abre e ao longo do pregão se desenvolve, porque a gente tem segunda, terça e quarta, como você mesmo mencionou, a nossa abertura depois da abertura do mercado americano. Até a gente sugeriu para ninguém abrir posição agora, quem tá de fora. O que dá um pouco de tranquilidade é que vai ter feriado do Novo Lunar na China, então China, pelo menos a ausência da China pode trazer um pouquinho menos de volatilidade, mas naturalmente vão acontecer eventos ao longo dos dias. É o que a gente está vendo essa semana, né? Para quem não acompanhou, essa semana o Federal Reserve voltou a entrar em pauta, né? Então aquela discussão se vai subir juros ou não. Então qualquer novidade nos Estados Unidos pode sim ser um belo direcionamento para os mercados na próxima semana, né? Se os Fed
postergar uma alta de juros, a Bolsa pode ganhar mais força se o Fed antecipar. Como o mercado já está achando que vai postergar, então se ele fizer o que prometeu, já pode trazer muita volatilidade. Sim. Bom, então o resumo da análise é que está muito difícil identificar o que a Bolsa vai fazer, já que fez um cenário de indefinição. Um repique para baixo agora, uma correção para baixo pode até ser natural, mas se tiver um gap, uma abertura positiva no mercado, Sim. pode vir um... Eu particularmente gostaria de ver quarta e quinta o mercado parado, difícil no day trade, ser um dia um pouco mais difícil, cauteloso para ele acumular acima desse rompimento da cabeça do pivô, aí sim ele pegar e romper com uma extremidade um pouco maior. Esse ponto aqui, ó, que eu estou mencionando, ele ficar justamente tentar acumular nesse ponto, para a minha média de 21 períodos começar a apontar para cima ou começar a ficar próximo aqui esse período, aí sim ele teria consistência para poder romper. Então assim, eu gostaria de ver o mercado neutro na quarta e na quinta. Se vai ser, se vai ter, eu não sei, devido aos feriados que nós teremos de carnaval agora segunda e terça-feira. Legal. Tá? Bom, vamos partir para a análise das blue chips então? Vamos. A gente viu, principalmente a Vale, teve uma semana de forte alta. Vamos começar pela Vale, que... Aliás, dar os parabéns para o Wagner, que no Visão Técnica na semana passada deu 5 motivos para acreditar em alta na Bolsa e falou bem de Vale, né? Que eu até brinquei com ele que Vale costuma dar muito certo na venda no Visão Técnica. Vamos ver se pela primeira vez a gente consegue acertar um call para cima e acabou dando certo, que a Vale, principalmente ontem e hoje, deu um belo respiro para cima. Mas você acha que esse movimento é consistente da Vale, Danilo? É interessante, é interessante. Inclusive, eu achei que a Vale ia subir também, eu fiquei um pouco receoso de me posar no papel. Compramos uma call do papel, uma opção. Ela subiu mais de 120%, então deu uma retorno legal. Sim, a Vale está interessante. Se a gente for olhar a movimentação gráfica que a Vale está fazendo, primeiro, rapidinho, a análise técnica nada mais é do que isso das movimentações do passado. Então vamos voltar aqui às movimentações do passado. Qual foi o momento em que Vale ficou acima da minha média de 21? Quando ela trabalhava dentro de uma tendência indefinida, tá certo? O único momento que ela ficou acima da média de 21. Caiu, não chegou a fazer movimentos aqui acima da minha média de 21, teve um ou outro candle e voltou a despencar forte. O que eu tô vendo na Vale aqui agora, tá? A Vale definiu uma resistência importante em 7,50, 7,46 e a 15 pregões ele não tinha um fechamento acima desse ponto. A gente teve um candle comprador, convicto que era esse o tipo de candle que eu gostaria de ver no dólar, naquele rompimento que não foi, esse é um candle comprador. E o que me chama a atenção na Vale é justamente esse gap que deixou. Isso aqui pode ser considerado um possível gap de fuga. Então o mercado rompe, perceba que ele não teve força aqui, ele não teve força para recuar, hoje ele ficou bem neutro, é isso que eu quero ver também no Ibov na semana que vem para ele ter uma alta mais consistente, e acredito sim que Vale, da maneira que está estruturada, voltar a trabalhar acima da máxima dessa semana, superar os R$8, a gente pode traçar aqui um Fibonacci do último movimento de queda entre topos e fundos, ela está justamente aonde? Onde foi o ponto em que Vale enroscou a primeira retração de Fibo, retração de 38,2. Então, rompendo 8 e 10 alvos, 8 e 60, depois 9 e 10. Eu acredito sim que Vale tem um potencial para continuar subindo. Para complementar, BRAP 4 também. Olha o semanal de BRAP. Coisa linda. Olha, dois candles verdes, tá? Então a gente tem aqui máxima e mínima acima da máxima e da mínima do candle anterior. Então tá demonstrando a entrada de pressão compradora, tá? Vale 5 também. Olha o candle. Então assim, é uma maneira que tá bem sobrevendido o papel e fazia muito tempo que ele não fazia esse movimento acima da média de 21. Então a superação dessa semana pode sim levar a Vale a dar uma movimentação positiva. Legal, legal. Muito bom. Vamos partir para a Petrobras então? Opa, claro. Deixar os bancos por último, que tem muita novidade de bancos. Estamos comprando aí numa putzinha de Petro, esperando que ela caia. Tomara que abra para baixo na quarta. Petro N13, pessoal, para quem tiver interesse, tá? Petrobras é uma informação gráfica muito parecida com a Vale. Por quê? Me definiu um suporte e me definiu uma resistência. Muitas pessoas me perguntaram, Danilo, será que é hora de comprar? Eu acredito que ela parou de cair. Eu não vejo que ela está subindo ainda, tá? A Petro só vai ter uma sinalização importante se ela me ter algum candle comprador fechando acima desse dia. Eu iria marcar a máxima da Petro, aí sim eu começaria a falar, cuidado com vendas em Petro e agora a gente pode começar a procurar compras. O que Petro tem? Indefinição. Se porventura ela fechar algum fechamento de pregão acima de R$5, eu acredito que sim, que Petro pode sim tentar desenvolver uma movimentaçãozinha positiva. Eu vou pegar a máxima e mínima do movimento, aí aqui a região de 6 e 12 seria o meu primeiro alvo de Petrobras. Então está indefinido, está querendo montar um gráfico bem parecido com
com a da Vale. Tá certo? Então tá interessante. E nesse momento eu tomaria cuidado, porque ele pode continuar fazendo esse movimento lateralizado. Aí eu falo que pode pensar em compra acima de R$5, aí a Petro vai lá e me despenca e vai para 4 na semana que vem. Mas tá no range de indefinição. Sim. Mas acredito que isso, rompendo um desses extremos, R$5 ou R$4, ela tem um movimento direcional. Espero que seja para cima, apesar de estar comprado em put. A Petro, querendo ou não, ela deu uma bela tranquilizada, né? Porque foi um dos papéis que não só a ação, né, mas a empresa tem ganhado muito noticiário. E essa semana, até as 2 últimas semanas, deu uma bela tranquilizada. É só ver pelo gráfico aí que você está mostrando. Papel que no final de 2014 chegou a valer quase R$20, né? Agora o papel já está na faixa de R$4, realmente uma bela operação vendida que esse papel deu ao longo dos anos. 25, né? Eu fico muito triste vendo isso, viu, Salomão? É o que acontece, né, Danilo? O cenário, até no programa de análise fundamentalista que a gente faz, o cenário é da tempestade perfeita para a Vale, né? Para a Petrobras. Né? A Vale também, né? A gente até brinca de quem está no pior cenário. Mas a Petrobras é uma empresa extremamente endividada que fez muito investimento. O grande investimento pré-sal pode se tornar inviável, agora o preço do petróleo. Sim. Mal gerida, enfim, é uma série de problemas, né? O que eu vejo é mais a má gestão e acabando a má gestão quebrando com uma das maiores empresas que a gente tem. Infelizmente, foi alvo e tá pagando preço por isso. Mas é triste. Uma entrevista que a gente fez com o especialista do setor de petróleo, ele falou que foi tarde demais a busca por eficiência da Petrobras, porque tem anunciado uma série de medidas pró-mercado, né? Principalmente desde o final de janeiro. Legal. Bom, vamos partir para um setor extremamente oposto, né? Um pouquinho mais eficiente, setor financeiro. Vamos para lá. Itaú e Bradesco. A gente pode começar com o Itaú, que deu um belo susto no mercado com o balanço divulgado, mas se recuperou até o final da semana, né, Danilo? E foi bem interessante. Então, colocando o gráfico do Itaú, a gente teve uma operação de opção também, a gente está chamando bastante opção aqui, o Salomão na arena, foi nessa queda da Itaú. O mercado no dia fechou com queda de 8%. Eu falei, caramba, 8% de queda, isso aqui vai dar um respiro. Deu um respiro, pegou uma opçãozinha, deu 122% só nesse pequeno movimento. Mas assim, gráfico de Petro, de Vale, de bancos, estão parecidos. De novo, olha o engolfo de alta que o semanal de Itaú fez na semana passada. Superou. Quando faz um engolfo de alta, supera a máxima, isso aqui é uma sinalização que ele pode continuar seu movimento. Até onde? Pelo menos até a minha média. Tá? A região de 26,80, fundos anteriores. Entretanto, ele não está com tanta força. Ele foi e voltou. Ainda não configurou o que o Ibov está fazendo, que é o quê? Um pivô de alta. Está em processo de. Então, Itaú me chama a atenção, sim, se ele fechar na superação de 25,50. Aí sim ele pode tentar, no curtíssimo prazo, reverter esse movimento de queda para um movimento de alta um pouco mais direcional. E a resistência importante e relevante que a gente vai ter só ficaria lá na casa de R$30, aproximadamente R$29,50. Bradesco. Cenário bem parecido. Bradesco já me chama a atenção porque, olha, o gráfico de Itaú, Itube 4, ele fez um dia positivo hoje. BBDC4, hoje fez um dia negativo. É um par de... São duas ações que a gente pode começar a avaliar para a semana que vem para fazer operações de long e short, tá? Elas descolaram bastante. Descolaram bastante. E o setor financeiro tá bem descolado, cara. Então uma sobe, a outra cai. É o momento ideal para você pegar, comprar uma e vender outra e pegar essa distorção dos pares para poder oferir uma rentabilidade. Já a Bradesco já me incomoda um pouco. Se eu começar a olhar o semanal aqui, ela veio aqui, já está testando próximo a uma linha de resistência, perdão, essa linha amarela que é a média de 21 e próximo a essa linha de tendência de baixa, tá? Se eu colocar o gráfico diário, ela não deu ainda aquele movimentaçãozinha igual o Itaú e Ibov fez para configurar o pivô de alta. Então, ela para mim, ela tá subindo, mas ela tá subindo de uma maneira cansada. Ontem ela já deixou sombra superior, hoje fechou com queda. Então aqui, ó, ela tá em cima de uma linha de tendência, uma linha que é denominada uma resistência. O que ela pode fazer se a gente for pensar em algum trabalho de simetria? Eu vou dividir isso aqui ao meio, ela pode passar aqui por uma leve movimentaçãozinha refletindo esse movimento, aí sim para depois tentar subir. Tá? Então, para ela subir, eu gostaria de ver aqui uns 4 pregões ou os próximos 3 pregões da semana que vem, ela passar por uma movimentação neutra. Mas da maneira que está estruturada, ela está em cima de resistência e vai passar. Seria natural passar por um período de correção. Correção essa de queda ou uma correção lateralizada. Então, para resumir esse primeiro bloco do Visão Técnica, Danilo, a gente pode dizer que se o mercado tiver uma semana negativa para lateral após o carnaval, vai ser bom?
Sim, porque assim, muitos papéis, semana passada e essa semana, pô, a gente viu o CEMIG numa semana subindo mais de 30%. Então muitos papéis subiram de uma maneira acentuada. Particularmente eu gostaria de ver uma semana neutra. Por que neutra? Porque assim, o que eu vejo? O mercado se move em tendência, topos e fundos. Tem uma hora para ele cair, se o mercado voltar a cair de uma intensidade tão grande como ele estava caindo antes, todas essas pessoas que estavam otimistas com o mercado vão voltar a gerar um mau humor, um certo estresse. Então, o que eu gostaria de ver no mercado? Uma movimentação neutra, mais difícil para o day trader. Pessoal, eu sou day trader também com todo mundo, mas eu gostaria de ver para um prazo maior, tá? Isso vai prejudicar o day trader, eu acho interessante que o mercado acumule força, que ele respire. Subiu muito, aqueles papéis que subiram, fala assim, ó, calma, agora eu cheguei no patamar que se eu corrigir, não é corrigir de uma maneira muito forte, e sim mostrar assim, olha, eu tô no jogo, eu tô dentro do mercado, aí sim eu vou ter espaço para romper resistência. Se o mercado continuar subindo na semana que vem, eu acho que vai ser uma puxada cansada, porque a hora dele corrigir de fato, se ele começar a cair, aí ele pode cair com uma intensidade muito grande, e todo mundo que achou que a tendência mudou, começar a se dar mal, aí o mercado voltar numa intensidade mais forte na queda. É inevitável que a bolsa abra com gap na quarta-feira. Então, esperando um movimento de correção, não importa muito se o gap for para cima ou para baixo, né? Desde que ele corrija para as médias, né? Podemos dizer assim. Se for para cima, o que eu gostaria de for? Se for para cima o Ibov na semana que vem, eu gostaria de ver ele abrir com um gap de 1%, 2% para cima, e ao longo do pregão, aquele pregão que você fala assim, não, a bolsa subiu com 4% de alta, 5% de alta. Aí sim, essa minha expectativa de correção, de uma certa queda ou uma lateralização vai mudar, porque o mercado subiu semana passada, essa semana subiu, ficou um pouco neutra, mas foi mais intensa aqui, e o mercado abriu em gap de alta e continuou com esse movimento. Ele só não foi estressado para cima. Se ele abrir em gap de alta e formar um candle comprador fechando bem acima, 5% de alta, eu falo, meu, aí sim a gente tem espaço para vários papéis mudarem a tendência. Aí quando cair o Ibov vai cair 1, 2 e passar por um período para depois continuar uma nova tendência que seria essa de alta. Legal. Bom, então o viés um pouco mais otimista do que a gente viu do começo de janeiro, principalmente, né? Sim. Eu acho que agora não é o momento de vender bolsa. Eu acredito que os papéis vão passar por um processo de correção. A gente não sabe se essa correção é em queda ou uma correção lateralizada. Sim. Então eu não acho que é o momento de vender. Não acho que é o momento de vender bolsa agora. Bacana. Bom, a gente ia fazer um bloco só, mas eu vi que tem alguns papéis, então a gente vai dar uma parada rapidinha só para pegar os papéis que pediram. O segundo bloco vai ser curtinho mesmo, a gente vai pegar só os 5 papéis que foram mais pedidos no Facebook e a gente já faz a análise no próximo bloco. É um minutinho só, não sai daí e a gente já volta. Fique ligado.